Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que nós possamos ter um momento agora de desfrute da palavra de Deus. Eu queria começar lendo aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo começa falando que Deus amou o mundo, e na verdade caiu até no senso comum falar isso, né? Que, Jesus te ama, tal. Às vezes as pessoas falam isso, até de forma um pouco leviana, né? Mas o que eu gostaria hoje, e talvez amanhã também, é mostrar na Bíblia por que a gente pode crer com todas as forças que Deus realmente nos ama. Por quê? Por que você pode afirmar, né, de boca cheia que Deus te ama? A Bíblia mostra isso com bastante clareza, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e talvez amanhã também. E eu queria ir mais ou menos assim na linha do que o Adalto e o Rafael falaram ontem aqui, né? Sobre nós nos relacionarmos com Deus. É mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Bom, primeiro ponto, né? Para a gente entender realmente que Deus nos ama, a gente precisa começar a entender a Bíblia. A Bíblia, né, eu costumo dizer que a Bíblia ela é uma carta de amor de Deus para nós. Por um lado, a Bíblia é um manual de instruções, por outro lado, a Bíblia é um livro com muito conteúdo histórico, mas acho que o aspecto principal da Bíblia é que a Bíblia é uma carta de amor para mim e para você, né? Então, a gente lendo essa carta de amor, a gente consegue compreender o amor de Deus, a gente consegue crer que Deus nos ama, né? Então vamos começar a analisar a Bíblia de forma bem ampla, de forma panorâmica, né? Como que começa? Vamos voltar lá em Gênesis, né? Lá perto de Enoque, né? Ontem os irmãos falaram de Enoque, antes de ontem falaram mais ainda de Enoque. Vamos voltar um pouquinho antes de Enoque, realmente no começo. Pega lá a história de Adão e Eva, né? A Bíblia conta que o Senhor criou Adão, criou Eva e colocou-os perante a árvore da vida. Colocou eles dentro de um jardim, né? Jardim do Éden. E aí o Senhor colocou eles diante da árvore da vida e eles poderiam comer da árvore da vida. Na verdade, eles deveriam comer da árvore da vida. E o que aconteceria se eles comessem da árvore da vida? Deus ia entrar dentro deles, porque a árvore da vida, não sei se você sabia disso que eu vou falar agora, mas a árvore da vida, ela era Deus corporificado. O formato era de árvore, mas em essência era Deus. Tanto é que nos evangelhos o Senhor, ele se identifica, Jesus se identifica como a videira verdadeira, né? A árvore da vida era isso. E tanto é que também que na Nova Jerusalém, lá na eternidade, vai haver a árvore da vida novamente, né? E quando o homem comesse da árvore da vida, se o homem tivesse comido da árvore da vida, Deus ia entrar dentro do homem. E em espírito, né, no plano espiritual, esquece um pouco agora o corpo do homem, né? O corpo, na verdade, é só uma casca. Mas no plano espiritual, Deus e o homem iam se unir. Deus e o homem iam se mesclar. E só da gente entender, né, Gênesis, a gente consegue notar que Deus tem um amor muito grande por nós. Porque desde o início, o plano do Senhor nunca foi nos colocar para fazer algo para Ele, nunca foi nos colocar como seus servos, seus súditos, alguma coisa nesse sentido. Mas nos colocar como alguém para se relacionar com Deus. É muito amor. É muito amor. Imaginou? Né? Deus, o Criador. Você parou para pensar que Deus ele não tem limite de possibilidade? Ele pode... O que Deus bolar, ele faz assim, acontece. Ele poderia ter feito N outras coisas. Mas ele escolheu criar um homem e escolheu se relacionar com o homem. Tem uma passagem, ainda nos primeiros capítulos de Gênesis, que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, tal. E aí Deus faz Eva para Adão. E na verdade, quando ele faz essa constatação, né, não é bom que o homem esteja só, o que Deus está querendo dizer na verdade? Ele está querendo dizer, Adão, eu sei que não é bom ficar sozinho. Antes de você existir, eu estava sozinho. E para mim não era bom ficar sozinho, né? Naquele momento, na verdade, Deus, talvez pela primeira vez na Bíblia, né, estava realmente abrindo o coração.
Então, só da gente analisar, né, como tudo começou, a gente consegue perceber que Deus realmente nos ama muito. E aí, o que aconteceu? Logo na sequência, a Bíblia mostra que o homem, ao invés de ir lá e fazer o que Deus tinha falado para fazer, comer da árvore da vida, Deus ia entrar dentro do homem, eles iam iniciar uma história de amor, né? Eles iam iniciar uma relação. Em vez de fazer isso, o que o homem resolveu fazer? Eva e depois Adão, eles resolveram comer de outra árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram da árvore errada, a árvore que Deus tinha falado expressamente para eles não comerem, o que aconteceu? Várias coisas aconteceram, né? Talvez seja assunto para um programa inteiro, ou mais de um programa, a gente falar de todos os efeitos do homem ter comido dessa árvore. Mas um efeito, vamos dizer assim, o efeito principal, um dos mais importantes. Entrou um monte de coisa ruim dentro do homem, entrou um monte de sujeira dentro do homem. E o homem que antes era um ser puro, deixou de ser um ser puro. E Deus é puro, Deus é santo. Então o homem e Deus eles se tornaram incompatíveis. O homem, ele não, a partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não sei se está muito difícil a explicação, mas a partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento entrou um monte de coisa dentro, coisa ruim dentro do homem. Por exemplo, o pecado. Um monte de sentimento negativo, inveja, um monte de coisa. Tudo que você imaginar entrou dentro do homem, de ruim, né? Entrou dentro do homem nesse momento. Então, a partir desse momento, o homem não mais satisfazia os requisitos de Deus, de justiça e santidade. O que é isso? O homem já não era mais compatível com Deus. Lembra que eu falei que o homem, a intenção de Deus é que Deus e o homem se mesclassem, se unissem em espírito? Não era mais possível isso. Tanto é que se você for olhar em Gênesis 3 ou 4, agora não lembro, fala que na entrada do jardim do Éden, no caminho que dava para a árvore da vida, lembra que eu falei da árvore da vida? No caminho que dava para essa árvore que simbolizava Deus, mais do que simbolizava, essa árvore que era Deus, no caminho para essa árvore, Deus colocou uma barreira de anjos. A Bíblia fala querubins, né? Um tipo de anjo. Deus colocou uma barreira de anjos. Esses anjos tinham espadas e essas espadas pegavam fogo, né? Simbolizando que o homem, a partir daquele momento, estava proibido de ter acesso à árvore da vida. Por quê? Porque o homem já não era mais santo, o homem já não era mais puro, o homem já não era mais justo. Então era incompatível com Deus, não tinha como eles se mesclarem mais, eles eram incompatíveis, fica essa palavra, incompatíveis. Aí você fala, puxa, mas então o plano de Deus foi frustrado? Foi frustrado, temporariamente, porque já no início, ainda no início da Bíblia, né, Deus ele resolveu resolver aquele problema. Ele fez uma, entre aspas, né, uma conferência. Nessa conferência ele reuniu todos os envolvidos no problema. Ele chamou a mulher, que foi a primeira que comeu dessa árvore que não deveria comer. Ele chamou o homem, que foi quem comeu também. E ele chamou a serpente, porque é a serpente que induziu os dois a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí após reunir todos os envolvidos no problema, o Senhor ele começou a falar para cada um deles. Ele virou para o homem, né? Não necessariamente nessa ordem que eu estou dizendo, né? Porque eu não estou lendo os versículos por causa do tempo, então eu vou contar mais ou menos como eu lembro, né? Mas a essência realmente é essa, né? Do que Deus disse. Ele virou para o homem e falou assim, antes você não precisaria trabalhar, porque a terra ia te suprir abundantemente. Agora você vai ter que trabalhar, vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que criar gado, vai ter que estudar, vai ter que fazer um monte de coisa, porque agora a terra já não te supre mais abundantemente como antes, né? Virou para a mulher e falou assim, antes seu parto não teria dor. A mulher não sofre muito por causa de dor de parto? Agora, como talvez uma punição, algo assim, o parto vai ser algo dolorido, né? Algo com muita dor. E aí ele, falando ainda ali para a mulher e para a serpente, ele falou assim, dessa mulher que foi a primeira a comer da árvore da vida, a primeira a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira a se tornar incompatível com Deus, dessa mulher vai sair um homem
e esse homem vai esmagar a cabeça da serpente. Naquele momento inicial, ainda naquele momento inicial, Deus prometeu que da mulher sairia um homem, né? Descenderia um homem, e que esse homem ia esmagar a cabeça da serpente. A serpente simboliza Satanás, então esse homem ia vencer Satanás, ia vencer o inimigo. E na verdade o que Deus estava querendo dizer, todos nós sabemos, é que ele enviaria Jesus Cristo, né? Para resolver todo esse problema da incompatibilidade entre Deus e o homem. Porque na verdade o que Deus queria é ter comunhão com o homem, né? Então Deus não poderia deixar a história acabar ali. Não poderia deixar Deus e o homem incompatíveis para sempre, né? Aí ele prometeu desde o momento inicial, ele prometeu Jesus Cristo para resolver nosso problema e nos religar a Deus. Então eu acho que nesse primeiro bloco já talvez tenha começado a ficar claro, né? Ficar claro para você o tanto que Deus te ama. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar conhecendo o amor de Deus. Até daqui a pouquinho. Estamos começando o segundo bloco do programa Café com Deus. No bloco anterior a gente estava dizendo, né, que Deus, desde o início, desejava ter, desde o início da Bíblia, né, aquela história de Adão e Eva em Gênesis, desejava ter um relacionamento com o homem. Isso denota o amor que ele tinha pelo homem. E depois da queda do homem, o homem e Deus se tornaram incompatíveis, mas Deus já prometeu, desde o primeiro momento, ele prometeu Jesus Cristo. Se você olhar, né, na Bíblia, você vai ver que logo depois da queda, quando o Senhor veio, né, a Bíblia fala que Deus vinha no Jardim do Éden para ter comunhão com o homem na viração do dia, acho que no finalzinho da tarde, alguma coisa assim. Logo depois da queda, na viração do dia seguinte, quando Deus veio aqui ter comunhão com o homem, ele não achou Adão, porque Adão e Eva tinham se escondido, né? Aí você vê que Deus fala assim, Adão, onde estás? Onde estás? Será que Deus estava em dúvida sobre a posição geográfica de Adão? Deus é onisciente, ele não poderia estar em dúvida sobre onde Adão estava, nem com preguiça de procurar Adão, atrás de qual árvore ele tinha se escondido. Mas essa palavra, né, esse termo, onde estás, denota que Deus queria mostrar para Adão que Deus ainda estava em procura do homem, que não tinha acabado tudo, né? Como se ele estivesse falando, Adão, não acabou não, nossa história não vai acabar assim. E aí logo em seguida acontece aquilo que eu contei no bloco passado, ele vira para a mulher e fala que dela ia descender um homem e que esse homem ia religar Deus e a humanidade, né? Então a gente nota que realmente Deus tem muito amor por nós. E aí continuando, né? A gente nota que para realmente resolver esse problema que se criou, que o homem criou, vamos dizer assim, né? Deus ele precisava bolar um plano, eu já adiantei, era Jesus Cristo. Era aquele homem que ele prometeu. Da mulher ia descender um homem e esse homem ia resolver todo o problema. Foi isso que ele prometeu em Gênesis. E a gente sabe que é Jesus Cristo. E a obra de Cristo aqui na Terra, essa obra de nos religar a Deus, ela tem como centro a cruz. Então hoje eu queria falar bastante sobre a cruz. Só que antes eu queria bater uma tecla importante ainda, né? Talvez para mim, para você, não sei como é a sua vida, né? Assim, essa questão de como é a sua experiência com Deus, eu não sei, mas a minha, por exemplo, é muito... assim, eu nasci num lar cristão, e isso é muito significativo. Por quê? Porque você já nasce e cresce ouvindo falar que Deus morreu por você. Você cresce a sua infância inteira ouvindo falar que Jesus morreu por você. E aí parece, né, cria-se assim, talvez no nosso imaginário, uma imagem de que é uma coisa normal, Deus morreu por mim e tal. Agora eu te pergunto, qual é o peso disso para você? Ou melhor, você percebe que Deus não estava obrigado a morrer por você? Jesus não estava obrigado a morrer pela humanidade. Pelo contrário, né, para Deus, eu repito, as possibilidades são ilimitadas. Ele poderia ter falado, bom, comecei um projeto lá na Terra com Adão e Eva, esse projeto não deu certo porque me desobedeceram, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo agora e posso começar um outro projeto a qualquer momento, porque para Deus não tem custo, para Deus as possibilidades são infinitas. Deus não poderia fazer isso? Pense comigo. Da nossa perspectiva, você fala, acho que não, porque olha, Deus ia acabar com tudo.
Fala que nós, né, Deus já nos predestinou antes da criação do mundo. Então, eu não ia existir, você não ia existir ninguém que você conhece. Fala, puxa, mas olha o tamanho da Terra, como que Deus ia acabar com esse projeto? Olha o número de pessoas, como que Deus ia acabar com tudo isso? Sai um pouco agora da sua perspectiva, vai um pouco para a perspectiva do universo. Se você olhar a Terra de fora, né, até a gente estava falando aqui esses dias numa reunião, a primeira sonda que conseguiu sair da Via Láctea, chamada sonda Voyager, né, no final da década de 70 ainda, ela conseguiu sair da Via Láctea, e aí olhando para a Via Láctea, o que os cientistas, né, que estavam aqui da Terra assistindo as imagens diziam é que é como se a Terra fosse um grãozinho de areia no ar. Sabe quando você está na roça, você bate o pé no chão, sobe uma poeira, e você olha contra a luz, contra o sol, você não vê uns grãozinhos de areia no ar? Os cientistas compararam a Terra a isso, observada de fora do sistema solar. Agora, de fora do sistema solar, para fora da Via Láctea, sistema solar é isso aqui, a Via Láctea é a galáxia inteira. Tem muito chão, se você conseguisse observar a Terra de fora da Via Láctea, de fora da nossa galáxia, você ia ver que a Terra não é um grãozinho de areia, é muito menor. Se você conseguisse observar a Terra de fora do universo, você ia ver que a Terra é muito menor. E, na verdade, eu falo fora do universo porque não se trabalha mais com a hipótese de universo, né? Mas de multiverso, porque se fosse universo não teria como ter fora, porque tudo seria o universo. Mas, se você olhar da perspectiva do universo, a Terra não é nada. Seria muito fácil para Deus falar assim, vou acabar com esse projeto, todos esses homens aí que eu já tinha criado nos meus pensamentos não vão existir, eu vou começar um outro projeto, sei lá como. Seria muito fácil para Deus fazer isso. Por que Deus não fez? Por que Deus resolveu fazer uma outra obra? Por que Deus resolveu fazer uma obra centralizada na cruz para restaurar a condição original em que Deus e o homem eram compatíveis, né? Para restaurar esse relacionamento entre o homem e Deus. Não tem outra resposta. A única resposta é o amor de Deus. Isso é mais uma... Só o fato de Deus não ter desistido da humanidade naquele momento e de ter dado uma resposta tão imediata, falando, não, dessa mulher vai sair um homem para me religar à humanidade, só isso demonstra o amor de Deus, né? E aí, então, chegou um dia, muitos anos depois, aproximadamente 4.000 anos depois de Adão e Eva, veio um homem aqui na Terra chamado Jesus Cristo. E antes de falar um pouquinho de Jesus, né, eu fico pensando como deve ter sido para Deus esses 4.000 anos, né? Por um lado, Deus ele não está preso ao tempo, mas por outro lado, eu tenho certeza que a cada dia ali para o Senhor era uma situação muito difícil, porque ele ficou um longo período, entre aspas, divorciado da humanidade. O que ele mais queria é ter comunhão com a humanidade, né? Tudo bem, Deus não está preso ao tempo, mas ele precisou assistir muitos homens viverem aqui na Terra 900 e poucos anos, ou 100 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos sem Deus. E Deus olhando para eles e falando, o que eu mais queria é ter comunhão com esse homem. Isso serve para qualquer homem do Velho Testamento. O que eu mais queria é ter comunhão com esse homem, entrar dentro dele e habitar no espírito dele, me mesclar a ele em espírito, e eu não posso porque ele é incompatível comigo. Deve ter sido um tempo muito difícil para Deus, né? Mas aí veio Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo se encarnou. O Espírito Santo ele veio e fecundou Maria. E aí Jesus Cristo nasceu. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, fala assim, ó, que a Virgem conceberá e dará dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso denota, assim, a essência da vinda de Cristo para cá. Era que Deus estivesse conosco, era que essa relação entre Deus e o homem voltasse ao princípio, voltasse ao momento em que eles eram compatíveis, que Deus realmente pudesse ter comunhão com o homem. Jesus Cristo não veio para cá por outra coisa. Ele veio para restaurar a comunhão entre o homem e Deus. E aí Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo viveu um viver humano perfeito,
né? Até esses dias eu fiquei sabendo que em alguns evangelhos apócrifos, livros que não estão na Bíblia, que não são reconhecidos pelo Espírito Santo, fala que Jesus na infância talvez teria usado o poder para finalidades próprias, assim, né? Para usar do poder para interesses escusos, interesses privados. Tudo isso está completamente contrário à Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus teve um viver humano perfeito, nunca praticou pecado e ele viveu sempre de forma a agradar ao Deus Pai. Depois de ter um viver humano perfeito, finalmente chegou o tempo em que Jesus morreu. E aí ele morreu por todos os nossos pecados, né? Aqui sobre a morte de Jesus, imagina, né? Jesus ele não morreu como Deus. Jesus ele era Deus. Ao mesmo tempo ele era homem, ele era Deus, né? Impossível. Eu não vou tentar entrar nisso aqui, primeiro porque eu não saberia explicar isso de uma forma simples. Mas ele era homem e era Deus. Filho de Deus e filho do homem. Não tem como tornar isso mais claro. Mas ele, ali na cruz, ele passou como filho do homem. Ele passou como um ser humano. Né? Quando a Bíblia fala filho do homem, entenda, como ser humano. Ele passou o sofrimento da cruz como um ser humano. Quer dizer, toda a dor que qualquer um sentiria, Jesus Cristo sentiu. Aí eu te pergunto, se Deus é Deus, por que ele se sujeitaria a passar um sofrimento desse, se Deus nunca errou? Todo o erro foi da humanidade, o projeto só deu errado, entre aspas, né? Deu errado temporariamente, mas só deu errado por erro da humanidade. Por que ele se sujeitaria a morrer, sofrendo assim, né? Uma morte tão sofrida? Porque, com certeza, ficar longe do homem ia doer mais. Não é assim que você age na sua vida? Você fala, se eu for por aqui, eu sofro tanto. Agora, se eu for por ali, eu sofro tanto. Então, eu vou pelo caminho que dói menos. Se eu for por aqui, eu vou sofrer menos. Então, eu vou por aqui. É o que Deus fez, é natural. Deus, ele falou, puxa, morrer, passar aquelas horas, várias horas na cruz, sofrendo, aquela dor que eu vou ter que passar como homem. Eu não vou poder usar a divindade naquele momento para me livrar da cruz. Mesmo essa dor imensa, é menor do que a dor de viver longe da humanidade, porque eu amo o homem, eu amo a humanidade. Espero que você já esteja um pouco mais convencido de que Deus te ama. Amanhã eu vou tentar continuar essa história, falar da ressurreição e falar de vários outros aspectos do nosso relacionamento com Deus e do amor de Deus por nós. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.